Bem-vindo ao canal. O assunto hoje é Criança não namora. Este é o tema da campanha lançada pela Unipsico de Ribeirão Preto, em junho de 2018. A notícia é velha, mas o tema é super atual. Um verdadeiro alerta aos pais que acham bonitinho ou então que não tem nada a ver incentivar o namoro na infância. É claro que os pais se defendem daquela maneira mais clássica. Eles dizem assim: mas quem disse que eu incentivo meu filho a namorar? É brincadeira. Então, esses pais, revestidos da maior ingenuidade do mundo, seguem brincando com aquelas frases clássicas que se assemelham a incentivos do tipo assim: quem é seu namoradinho? Quem é a menina mais bonita da escola? Fulaninha ou Beltraninha? Eles fazem essas perguntas. Ou então os adultos ficam brincando de tirar fotos de um casalzinho de criança se beijando na boca. Virou coisa fofa. Esse comportamento dos pais já vem de longa data. O mundo dos adultos, cada vez mais, se mistura ao mundo infantil. Não existe mais fronteiras. A mídia televisiva e a internet também tratam de inserir as crianças nos dilemas da vida dos adultos, sem nenhuma censura, negligenciando maturidade, as fases do desenvolvimento, sem levar em conta suas consequências. Sabe aquela música de Luiz Gonzaga? Toda menina que enjoa de boneca é sinal que o amor já chegou ao coração? Pois é. Aquela menina tinha 16, 17, 18 anos. Hoje tem 8, tem 9, tem 10 anos. Algumas meninas trocam precocemente as bonecas por smartphones. Outras sequer brincarão de bonecas. Com os meninos não é diferente. Antes dos 10 já flertam no WhatsApp, veem vídeos pornôs, trocam fotos de mulheres peladas. Com todo esse cenário, pais de filhos pequenos deveriam se preocupar com o namoro infantil e não brincar ou incentivá-lo. Você não acha? E para os pais que verdadeiramente assumem o risco do namoro infantil, justificando que não veem nada demais no relacionamento precoce dos seus filhos. Como psicólogo, eu apenas dizer criança não namora não seria suficiente para fazê-los mudar de ideia. Tenho certeza disso. É preciso fundamentar essa questão. Então vamos lá. Vamos partir da noção mais básica de sociedade. O homem nasce com um complexo aparato de instintos inatos que lhe proporciona comunicar as necessidades básicas de fome, dor, calor e por aí vai. Traz também uma herança genética que não fará diferença alguma caso o meio não lhe seja propício ao desenvolvimento de tal habilidade. Por exemplo, alguns nasceram com dom para a música. No entanto, é fundamental que alguém lhes apresente um instrumento musical para que descubram isso. Nessa linha, o meio molda o comportamento individual e as expectativas construídas pela sociedade, onde crescem as crianças, acabam por ditar suas atitudes futuras. É aí que entram os pais na história. Precisam apurar estas expectativas, filtrá-las e, por vezes, até calar tais expectativas quando forem nocivas ao desenvolvimento dos filhos. Mas alguém pode estar perguntando assim: por que a expectativa de que criança deve namorar é nociva ao desenvolvimento? Não cabe neste vídeo
aprofundar as teorias do desenvolvimento. Mas, em poucas palavras, vai ser possível entender que, segundo os teóricos de maior relevância do desenvolvimento, eu falo de teóricos de raiz, o incentivo ao namoro infantil não possui nenhuma base de sustentação que o justifique. O primeiro teórico que deve ser levado em consideração é Freud, que entendeu o desenvolvimento humano em fases libidinais, entendendo o libido como uma energia psicológica que acompanharia o ser por toda a vida. Para cada fase da libido, ou seja, da energia psicológica, teria um foco diferente. Assim, Freud descreveu as fases oral, anal, fálica, um período de latência e a fase genital. A teoria de Freud é bastante controversa, mas não há como explicar todo o desenvolvimento humano subtraindo a teoria freudiana. Segundo esta teoria, o namoro é despertado na fase genital, ou seja, na puberdade, exatamente quando a infância ficou para trás. O segundo teórico de raiz é Erik Erikson, que entendeu o desenvolvimento humano a partir do pressuposto de que este era composto por crises normativas. Em cada uma destas crises, Erikson afirma que aspectos da personalidade estão em jogo, ou então informação, como você quiser. O adulto saudável será aquele que conseguir passar à fase seguinte, tendo superado a crise anterior. Para Erikson, o namoro ficaria localizado no final da quinta crise, quando está em jogo o nascimento de uma nova identidade, que acompanhará o jovem pela vida adulta. Mas, diferente de Freud e Erikson, que enxergaram o desenvolvimento humano a partir de aspectos da personalidade, Piaget o fez a partir da cognição e deixou sua contribuição afirmando que o desenvolvimento humano passa por períodos que se sucedem um após o outro. E eu digo sensório motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. São estes os períodos. Para Piaget, não há como conceber a ideia do namoro antes do período operatório formal, pois somente aqui o ser humano estará apto a pensar sobre conceitos abstratos e hipotéticos, como, por exemplo, o amor. O que é comum nestes três teóricos, Freud, Erikson, Piaget, é que seja o desenvolvimento humano compreendido em fases, como em Freud, crises normativas, como em Erikson, ou períodos, como em Piaget, todos respeitam a cronologia da maturação, a qual capacita o indivíduo à próxima etapa. Neste sentido, não há engenharia social que antecipe o namoro sem produzir um resultado inadequado. Mas você não precisa conhecer a fundo as teorias do desenvolvimento para chegar a esta conclusão. Basta que você observe a natureza e sua cronologia. Desde que mundo é mundo, a natureza respeita tempos e épocas. Podemos esperar que uma fruta madura seja saborosa. Já uma fruta verde, negativo. Igualmente, namorar tem o tempo certo de acontecer. Requer maturação para que seja uma experiência gostosa e enriquecedora. Portanto, atenção, senhores pais, permitam que cada fase, crise ou período do desenvolvimento siga o seu curso, produzindo o resultado mais adequado. Em outras palavras, criança não namora. Definitivamente, criança não namora.